Professora Lilian, na maioria dos países, o Supremo, ou o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, trata apenas de questões constitucionais. No Brasil, o Supremo acaba deliberando sobre inúmeras questões que têm uma relação distante com a Constituição propriamente dita. Você acredita até que ponto isso é problemático e em que medida seria possível o Congresso futuramente tratar dessa questão, reestabelecer o papel ou estabelecer um novo papel para o Supremo Tribunal Federal? Eu acho que, obviamente, a gente consegue ver que o Supremo Tribunal Federal trata de temas para além do que seria um papel mais tradicional dessas cortes superiores nas democracias modernas, né? É importante que se diga. O Supremo brasileiro e todo o Supremo, toda a corte tem um papel importante que seria contramajoritário. O que quer dizer isso? Obviamente, os seus elementos, os ministros, eles são escolhidos pelo executivo em geral, passam por sabatinas, que tem alguns formatos variáveis, mas de alguma maneira mais ou menos é assim que se faz. E o papel de todo o Supremo é garantir que a Constituição seja obedecida, ou diante de uma decisão que possa ser majoritária. Exemplo, uma decisão que queira excluir um determinado grupo da sociedade, de maneira completamente antidemocrática, autoritária, o Supremo pode dizer que essa medida é inconstitucional. Então, o Supremo, teoricamente, ele sempre tem um papel que é garantir a obediência à Constituição, sendo contramajoritário, ou seja, no caso, 11 ministros. No Brasil, a gente tem, se a gente observa a TV Justiça, tem temas dos mais variados tipos, né? Questões tributárias, penais, de costumes. E, obviamente, a gente precisa avaliar se, dada a configuração do Supremo e as necessidades do país, a gente vai entupir aquela corte com esses temas, né? De alguma medida, isso seria importante ter alguma revisão. Eu não sei se o contexto político institucional é mais adequado, porque acho que a reação do legislativo com relação ao judiciário tem um outro fundo de motivação, que é como a classe política foi fortemente atingida pelas últimas investigações, etc. Eu acho que a motivação vai ser não pela melhoria do papel democrático do STF, mas como uma... Que ajudaria a desentupir, inclusive... Que ajudaria fortemente, sem dúvida. E encurtar o processo judicial. Seria ótimo para todos nós. Mas eu acho que a motivação de frente, o motivo, seria muito ruim, ou seja, de alguma maneira limitar claramente o papel dos procuradores, de todo o judiciário, nas investigações dos malfeitos pela classe política. Então, eu acho que eu diria que não há um ambiente para isso. E eu diria mais, a população, em certa medida, ela aplaude quando você vê um judiciário funcionando, mas também se coloca a seguinte pergunta: quais são os limites do judiciário? Então, o judiciário também precisa olhar para si próprio para que ele não transpareça para a população e para todos nós que há algum tipo de favorecimento, algum tipo de perseguição, ou há, digamos, fronteiras que não são obedecidas entre os três poderes. Esse é um papel também do judiciário, né? Os episódios que aconteceram recentemente, o TF4, de prende e solta o ex-presidente Lula, eu acho que mostrou alguma fragilidade, né, do judiciário e é uma agenda, mas eu acho que é uma agenda de longo prazo, porque, ainda assim, eu acho que a Constituição de 88 é uma grande carta. A gente não pode esquecer disso. Ela nos deu uma democracia, ela abriu uma série de frentes que a gente precisa tratar, cuidar da população brasileira, da desigualdade, enfim, de uma série de questões. Então, eu diria que é importante rever o que vai para o STF, mas eu diria que os nossos
aqueles que vão ocupar as cadeiras depois dessa eleição têm uma outra motivação. A gente vai precisar equilibrar e ver o que é possível fazer sem prejudicar a democracia brasileira e o que a gente já conquistou até agora, né? E eu vou aproveitar também para te fazer uma pergunta, né? Que é o seguinte, Fernando, como é que você vê o Congresso que vai continuar pulverizado, com a presença forte do Centrão, para que a gente aprove as reformas necessárias para o Brasil conseguir entrar numa trajetória de crescimento de longo prazo? Você acha que é possível a gente ter alguma resposta do Legislativo diante desses desafios que o próximo presidente vai ter pela frente? Eu acho que, primeiro, uma constatação: a fragmentação do Congresso se agravou. As maiores bancadas do PT, do PSDB e do PMDB diminuíram no período recente e se avalia que, passadas as novas eleições, isso vai permanecer. Ou seja, partidos de porte médio ganharam peso, o que significa que, para formar a maioria, o jogo ficou mais complicado. Você precisa juntar mais partidos e, potencialmente, a maioria fica instável. Então, qualquer presidente que se eleja vai enfrentar um desafio duro de constituir uma base parlamentar minimamente estável. Vai fazer diferença o quão acirrado vai ser o segundo turno. Tudo indica que haverá segundo turno. Uma vitória com uma margem maior facilitaria, daria mais respaldo para o futuro presidente. Uma vitória apertada agravaria as dificuldades, mas eu acho que quem quer que se eleja vai atacar vários temas que são inescapáveis na área fiscal, pensando não só, quando a gente fala de ajuste fiscal, pensa sempre o seguinte: cortar gasto. Mas você também precisa gastar do ponto de vista político, justamente para cimentar essas alianças que são fisiológicas. E precisa gastar porque o investimento público já chegou no nível mais baixo da história e ele faz falta, inclusive como complemento ao investimento privado. Se você tiver interesse, por exemplo, em comprar uma concessão, por exemplo, de um porto, você ficará muito mais tranquilo se você souber que o Estado terá condição de investir em rodovias, por exemplo, para que aumente o movimento do porto e você lucre mais com essa operação. Então, existe uma complementariedade e a dificuldade por que o investimento está no nível mais baixo? Porque o investimento dos grandes itens de gasto do governo, aquele que ele tem mais possibilidade de controlar. O pagamento da folha salarial é obrigatório, tem um monte de despesa obrigatória. Do jeito que foi calibrado o teto de gastos, daqui a 1, 2 anos, o governo está absolutamente de mãos atadas para investir. E isso não é saudável para a economia. Então, o desafio é muito complexo, que ao mesmo tempo que você consiga disciplinar melhor o gasto, você consiga também desengessar o gasto, de forma a poder investir mais do que tem sido investido, que é insuficiente para as necessidades do país, mesmo transferindo uma boa parte da responsabilidade pelo investimento em infraestrutura para o setor privado. Então eu diria, qualquer presidente vai atacar essas questões. Não imagino que as respostas sejam idênticas, mas eu acho muito difícil que não haja, no ano que vem, algum tipo de flexibilização do teto de gastos, medidas sobre a Previdência. Primeiro ano de governo, é o momento de fazer. Foi quando o Fernando Henrique fez no primeiro ano, foi quando o Lula fez no primeiro ano. E não existe uma fórmula única para atacar o problema da Previdência. Isso precisa ficar claro para as pessoas, que às vezes parece que é o seguinte: ou é a proposta do governo ou é um descalabro. Não é assim, né? Tem gradações do que pode ser feito, tem alternativas de caminhos que você pode seguir, e não é uma bomba que vai explodir amanhã. O nosso problema previdenciário é
grave, olhando 10, 20 anos à frente, porque nós estamos envelhecendo e tendo poucos filhos. Hoje, na verdade, o Brasil está numa situação em que a proporção de pessoas que estão trabalhando e contribuindo é máxima. O problema vai começar a diminuir, portanto, o peso dos aposentados serão mais aposentados, muito mais, terá de ser suportado por uma população que contribui proporcionalmente cada vez menor. Então digamos, é uma banana de dinamite, mas o pavio não é tão curto assim. Precisa sinalizar que a sociedade brasileira está atenta ao problema e disposta a atacá-lo para valer. Mas não é uma granada com o pino já puxado que vai explodir, né? É natural que no debate político se apresente esse grau de emergência, mas isso, por outro lado, gera um receio exagerado. Não é uma situação explosiva no curto prazo, é uma situação muito preocupante no médio e longo prazo. Eu acho que qualquer presidente vai aproveitar aquele momento inicial, que ele tem mais respaldo das urnas, em que mesmo quem não votou nele está dando um crédito de confiança, e acho que o Congresso não vetará essa iniciativa, embora os deputados também se preocupem com a insatisfação das pessoas que eventualmente sintam que estão perdendo direitos. O fato de que a reeleição deles estará em discussão só 4 anos depois também facilita essa conversa. É uma conversa difícil, mas eu acho que ela não deixará de acontecer. Obrigada.